Boa noite a todos, mais uma vez. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de um capítulo que está no Evangelho de Lucas, é o capítulo 15. E o tema dessa nossa conversa é a ovelha, a dracma e o filho pródigo, que são três parábolas que que Lucas relata, vindas de Jesus nesse capítulo, e que tem em comum uma lição muito importante para nós, uma lição que o Espiritismo vem reforçar através das suas mensagens, que é a mensagem do Deus amoroso, do Pai amoroso, que acolhe, que não castiga, que não julga, que não rejeita aquele que erra, mas sim um Deus, um Pai que ama infinitamente. E é importante que a gente conheça essa realidade, porque isso faz toda a diferença nos caminhos que a gente toma nas nossas encarnações, nas trilhas que a vida nos leva, porque saber que Deus nos ama, apesar das nossas falhas, apesar das nossas faltas, é um incentivo para que a gente possa se melhorar, para que a gente reconheça as oportunidades de melhora que Ele nos oferece, graças a esse amor, e a gente aproveitar bem essas oportunidades. Então, Lucas diz que o contexto da conversa de Jesus foi que ele estava entre publicanos e pecadores. E os publicanos eram um tipo de trabalhador, vamos dizer assim, que os judeus mais detestavam, porque eles eram os cobradores de impostos, né? Eles trabalhavam a serviço de Roma, cobrando impostos dos judeus. Então, eles eram odiados. E os pecadores, pelo preconceito em si. E aí os fariseus julgaram Jesus por estar então se aproximando dessas pessoas que a princípio eram colocadas de lado, segundo a religião vigente à época. Então Jesus, para demonstrar todo o seu amor, demonstrar a sua indulgência, demonstrar que não fazia distinção nesse sentido, mas que ele acolhia a todos, ele faz então essa narrativa, essas três narrativas, e ele diz a primeira a seguinte: qual dentre vós, tendo 100 ovelhas, pastoreando 100 ovelhas no campo, não deixa 99 ali, seguras, e vai atrás daquela uma que se perdeu? E que quando encontra essa ovelha, fica todo feliz, coloca nos ombros e volta, e ainda diz para todos os seus amigos que estavam ali com ele: fiquem felizes comigo, porque eu encontrei a ovelha que estava perdida. E ele arremata dizendo que no céu há alegria, há festa, quando um pecador se regenera, enquanto 99 já regenerados estão sob a guarda de Deus. Então, já demonstra o quanto a espiritualidade fica feliz quando um dos espíritos, um dos filhos de Deus que está perdido, que está em caminhos errados, consegue o retorno para a casa do Pai. E aí ele continua, dando mais um exemplo. Quem não ficaria feliz como aquela senhora que, tendo 10 dracmas, que dracmas era uma moeda utilizada na época, tendo 10 dracmas, perde uma e procura, acende uma lâmpada, varre a casa toda, faz uma faxina geral procurando aquela dracma, e quando encontra, chama suas amigas, chama suas vizinhas e faz a maior festa dizendo: olha, encontrei aquela moeda que estava perdida. E aí ele arremata, que sempre haverá júbilo nos céus por um pecador que se arrepende, que faz penitência. E a terceira história que ele vai dizer, essa é a mais conhecida por todos nós, é a história que ele conta em que um grande fazendeiro, possuindo 2 filhos, um deles chega para ele e fala: pai, me dá a parte da minha herança que eu quero partir para esse mundo, quero viajar, quero conhecer o mundo. E o pai, sem questionar, divide a herança entre os 2 filhos, e esse filho, o mais novo, então pega as suas coisas e vai para um país distante, um país longínquo, e lá, sem ter nenhum tipo de responsabilidade, gasta todo o dinheiro que o pai havia dado a ele. E, coincidentemente, nessa mesma época, uma fome, uma seca,
uma crise terrível assola esse país onde esse rapaz estava. E ele passa fome, ele não tem onde morar, porque já estava sem dinheiro, e uma pessoa o acolhe e coloca ele para trabalhar cuidando de porcos. E ele, com fome, desesperado, sem dinheiro, tendo que alimentar os porcos, muitas vezes invejava os porcos pela comida que eles tinham e que ele não tinha. E aí Jesus fala, caindo em si, ou seja, tendo consciência da situação, ele chega à conclusão de que na casa do pai dele, haviam trabalhadores, empregados, servos, que comiam bem melhor do que ele, que eram bem tratados do que ele estava sendo. E então ele fala, e é o texto que nós lemos aqui, né? Vou me levantar e vou até meu pai. E vou dizer a ele, Pai, eu pequei perante os céus, eu pequei perante o Senhor, eu não sou digno que o Senhor me chame mais de filho. Me contrate como um servo seu, porque assim eu posso comer melhor, eu posso ter mais dignidade do que eu estou tendo agora. E ele então se levanta e vai. E no caminho, remoendo essas coisas, o que ele falaria para o pai dele, o pai avista ele já ao longe, na estrada, e o pai vai ao encontro dele. Abraça, beija, faz a maior festa pelo retorno do filho. Não deixa que ele se penitencie, não deixa que ele fale o texto que ele tinha decorado para falar, não deixa que ele fale nada. O pai simplesmente fala, servos, tragam a roupa melhor que nós temos aqui. Tire esses trapos que o meu filho está vestindo. Traga o anel que representa a nossa família, coloque no dedo dele. Tragam calçados porque ele está descalço. E pegue aquele boi mais gordo que nós temos aí na nossa fazenda, mate. Chame todos os vizinhos e vamos fazer uma festa. Porque o meu filho estava morto e ele está vivo agora. O meu filho estava desaparecido e ele ressurgiu para mim. E assim foi feito. E o irmão mais velho, que havia ficado, estava trabalhando, voltando para a fazenda, percebe aquela música, dança, agitação e pergunta, o que está acontecendo? E um dos servos responde, é o teu irmão que estava desaparecido e que retornou. E seu pai ficou tão feliz que pediu que a gente fizesse uma festa, que matasse o melhor boi, o mais gordo, e nós estamos fazendo a festa. Esse filho, então, não entra na festa. E o pai, chateado com isso, vai até ele e pergunta o porquê. E ele fala, pai, eu estive aqui com o Senhor durante todo esse tempo. Eu acatei todos os seus mandamentos. Não saí da casa do Senhor. E o Senhor nunca me deu um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. E esse teu filho, que gastou todo o seu dinheiro com meretrizes, com bebida, retorna e o Senhor faz essa festa. E ele fala, meu filho, você sempre esteve comigo. Tudo que era meu era seu. Mas esse meu filho estava morto e agora está vivo. Esse meu filho estava desaparecido e agora retornou. Por isso eu vou festejar. E assim Jesus encerra essa parábola. As parábolas, como nós já tivemos aqui a oportunidade de falar, elas são mensagens cifradas que Jesus deixava. Inclusive os apóstolos um dia perguntaram a ele, por que o senhor fala sempre em parábolas? E ele dizia, porque as pessoas não têm condição de entender completamente as mensagens que eu tenho para trazer. Aqueles que simplesmente vão ouvir, que vão ver, mas não vão enxergar, vão olhar somente por cima, vão olhar somente as histórias como uma história qualquer. Mas aquele que se debruça, que estuda, que percebe o conteúdo de cada parábola, vai compreender a mensagem que Deus tem para eles. E é isso que nós vamos tentar fazer, que nós tentamos fazer em cada uma dessas palestras. Trazer alguma explicação, algum estudo a respeito dessas passagens. Se a gente decompor essas parábolas, a gente vai compreender então algo em comum. O pai que sempre espera pelo filho que está perdido. É o pai que é o pastor, né, que na parábola foi representado pelo pastor, que vai atrás do seu filho perdido. E não o repreende,
não traz a ovelha de qualquer jeito, bravo, não. Coloca nos ombros e volta, e faz festa com os amigos. É o Pai, Deus, que é a dona de casa, que procura, sem cessar, por aquela moedinha, por aquilo de valor que estava perdido, que somos nós para Deus. Nós somos o valor de Deus. E quando encontra, mesmo já tendo 9, mas ele vai atrás daquela uma moeda que estava perdida e faz festa. E aí nós temos um pouco mais complexo de entender, mas a gente vai tentar compreender, a história do filho pródigo. Pai que oferece a ele a oportunidade de fazer as suas vontades. É o nosso livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio para agir, para receber do nosso Pai, de Deus, os dons, os bens da vida eterna, e somos livres para fazer o que bem entender com eles. E Emmanuel, inclusive, que vai nos ajudar bastante a compreender essas parábolas, ele diz o quanto que nós, durante tantas encarnações, já gastamos das riquezas que Deus nos dá. Riquezas no sentido de saúde, de inteligência, riquezas financeiras também, riquezas de paz, riquezas de convívio familiar, tudo aquilo que foi dado por Deus em cada uma das nossas encarnações, mas nós, como filhos pródigos que somos, fomos gastando, sem entender, sem saber se uma hora ia fazer falta, e fomos gastando, e fomos nos perdendo, e fomos indo para países cada vez mais distantes, passando fome do ponto de vista espiritual, até que a gente chegou a um certo ponto da nossa existência. E é importante que a gente destaque essa expressão que Jesus usa, o cair em si, né? O se conhecer, o conhecer a si mesmo. E nós, se estamos aqui hoje, reunidos em uma casa religiosa, se algo dentro de nós busca conhecer as mensagens de Jesus, se algo dentro de nós busca realinhar os nossos passos, é porque nós já caímos em si. Nós já nos reconhecemos como errados. Nós já reconhecemos o quanto nós já dilapidamos os bens, as riquezas que Deus nos ofertou durante tantas e tantas encarnações. Agora, a gente precisa ter a humildade, como filho, de se levantar, de dizer, como o texto que nós lemos, né, de Emmanuel, preciso me levantar e ir até meu Pai. Não adianta simplesmente eu ter a noção do quanto eu estou fracassado moralmente, do quanto eu estou cheio de vícios, o quanto eu estou cheio de defeitos. Eu preciso agora me levantar e ir até a casa do meu Pai, com bastante humildade. E é simbólico o fato de ele pensar em dizer para o Pai que ele não queria mais ser chamado de filho, que ele preferia ser chamado de servo. Ou seja, ele não queria simplesmente viver como o filho do fazendeiro, rico, abastado. Ele queria era trabalhar. Ele preferia trabalhar porque ele sabia que o trabalho que ele exerceria valeria a comida, valeria a dignidade, valeria a paz que ele havia perdido, gastando tudo aquilo que ele tomou do Pai e se perdeu. Então, simbolicamente, e essa é a função da parábola, simbolicamente, a gente também tem que colocar dentro da nossa consciência a necessidade de servir. Não mais apenas dizer que quer ser o filho de Deus, de ser reconhecido como filho de Deus, que frequenta a igreja, que lê Bíblia, que conhece os livros da doutrina, mas servir, trabalhar, colocar em prática aquilo que Jesus mais pede para nós, que é o amor ao próximo. Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a gente quer ser amado. Então, é simbólico e é muito representativo essa ideia do filho que chega e pensa em dizer ao pai. Só que o pai não dá a oportunidade dele falar isso, porque o pai conhece o coração.
Deus conhece o nosso coração. Deus conhece as nossas intenções, muito mais do que as nossas palavras, muito mais do que exibir qualquer tipo de melhora em público. Deus conhece a intenção de cada um, a nossa consciência, quando a consciência diz, vamos mudar. Aquele erro que eu cometo, não devo mais cometer. Aquele caminho que eu tomo, eu não devo mais tomar. É essa a intenção. E é por isso que na parábola, o filho não tem nem a chance de dizer tudo aquilo que ele, já arrependido, com remorso, pretendia dizer. E o pai o acolhe, o pai abraça, o pai beija, o pai pede para que os servos cuidem dele da melhor maneira possível. Quer fazer festa, como Jesus havia dito, a festa no céu cada vez que um pecador se arrepende. Então, que a gente consiga entender essa mensagem que o Espiritismo vem trazendo para nós, de que aquela ideia de castigos eternos, aquela ideia de que o caminho que a gente tomar, se não for o melhor possível, vai nos levar para o inferno, para uma condenação eterna. Isso não existe. O que existe é um Pai, um Deus, que nos dá todas as oportunidades do mundo, todas as oportunidades a cada encarnação, para que a gente avance, para que a gente progrida moralmente, para que a gente possa cada vez mais estar se achegando ao seu coração. Então, essas imagens que Jesus quis colocar na presença daqueles fariseus que estavam criticando por ele estar ali próximo de pecadores, essa imagem do Deus amoroso que acolhe, é essa imagem que a gente tem que ter para nós. E como eu disse lá no começo, ter essa certeza de que apesar dos nossos tropeços, porque vão acontecer sempre, nós não somos perfeitos, apesar dos nossos tropeços, Deus nunca vai virar as costas para nós. A espiritualidade de luz emissária que trabalha em nome de Deus nunca vai virar as costas para nós quando a gente, de consciência renovada, resolve se modificar. E aí, novas oportunidades surgirão para que a gente possa refazer os caminhos que nós desfazemos, para que a gente possa reprogramar o nosso destino, a nossa caminhada, o nosso futuro. Porque os atos positivos que praticamos agora é que vão refletir na paz que a gente quer ter no futuro. Então, quando Jesus mostra essa afirmativa, ele coloca para nós essa esperança, essa dignidade para a nossa vida, de que o Deus impiedoso, vingativo, aquele Deus que vai castigar, que se zanga com a humanidade, ele não existe. Existe sim, é um Pai que acolhe. E aí, continuando a nossa leitura, só para finalizar, nessa parábola, muitas vezes a gente se foca nesse filho que saiu e que voltou arrependido e que o pai o acolheu. Mas há uma personagem também que se destaca, e não foi por acaso, porque nada que Jesus falava ou fazia era por acaso, que é o filho mais velho, o filho que ficou com o pai. E vocês se lembram do texto que eu disse, né, que baseado no capítulo de Lucas, que esse filho ficou revoltado quando o pai fez festa pelo outro. Esse filho falou, pai, mas eu mantive os seus mandamentos, eu estive junto do Senhor, eu estive na sua casa, eu não pequei contra o Senhor, e o Senhor faz festa para esse filho que volta? Ele não fala nem meu irmão, ele fala é seu filho que retorna, que gastou todo o seu dinheiro. Então, é um alerta que Jesus nos deixa para que a gente, que muitas vezes já está tentando trilhar um caminho de estar na casa do Pai, de respeitar os mandamentos do Pai, para que a gente não caia nesse egoísmo, para que a gente não caia nesse erro de achar que por estarmos nesse caminho, nesse trilho, nós somos melhores do que qualquer outro. Porque o que Deus pede, o que Jesus nos ensinou, não foi que a gente deveria simplesmente respeitar mandamento, não sair da casa de Deus, mas amar. E do momento em que aquele filho
exalta o quanto ele era melhor que o outro, o que ressalta dele é o egoísmo e não o amor pelo seu irmão. Então, que a gente possa ter essa consciência de que, e Jesus mesmo, há outros trechos que Jesus fala, não vai adiantar no dia que me encontrares, dizer, Senhor, Senhor, eu levantei a sua bandeira durante toda a minha existência, mas se não amou os seus irmãos, de nada valeu. Então, que a gente não seja como esse filho mais velho, que embora aparentemente seja o mais correto, porque não saiu da casa do pai, não desrespeitou os mandamentos do pai, mas não amou aquele irmão que ele, na visão dele, entendia como o errado, o diferente, o que gastou o dinheiro com prostitutas, com bebidas, como ele diz. Então, quando a gente perceber que falta em nós o amor, que falta em nós a caridade, que falta em nós o reconhecer no outro um irmão em Deus, que a gente tenha cuidado, que a gente não se vanglorie meramente porque estamos tentando buscar um caminho religioso, seja ele qual for, de estudos, seja ele qual for, mas que a gente possa lembrar dessas passagens. Então, que a gente acolha, que a gente possa acolher aquele que para nós é o diferente, aquele que tem a orientação sexual diferente da sua, aquele que tem a cor da pele diferente da sua, aquele que tem uma religião diferente da sua, aquele que vaga pelas ruas, que a gente possa acolher, que a gente possa amar, que a gente possa compreender que aquele ser é um irmão, filho do mesmo Deus, Deus que vai acolhê-lo do mesmo jeito que nos acolheu e que vai fazer festa do mesmo jeito que fez quando nos acolheu. Então que a gente possa, ao invés de destacar o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso preconceito, que ainda é bastante latente dentro de nós, que a gente possa destacar e seguir os exemplos de Jesus, e amar, e acolher, e dizer, é meu irmão, o caminho que ele está tomando é diferente do meu, como é natural, não haveria de ser igual, tantos bilhões de espíritos nesse planeta, todos eles trilhando o mesmo caminho, impossível. O caminho dele é diferente do meu, mas estamos caminhando para o mesmo destino, que é o amor de Deus. Então, que a gente possa fazer o melhor que a gente possa. Emmanuel tem um texto em que ele diz que se Deus nos acolheu e que se Deus nos manteve ao lado dele, como o filho mais velho, é para que a gente possa, em conjunto com Jesus, em conjunto com Deus, acolher os outros irmãos que eventualmente possam estar precisando de acolhida. Então, que a gente possa lembrar dessas palavras. Espero que tenha esclarecido alguma coisa do que eu pude ler, do que eu pude estudar e trazer para vocês. Obviamente que não é tudo. As parábolas têm essa magia de conter dentro delas inúmeras interpretações, inúmeras minúcias que somente o estudo, somente se debruçando nos textos evangélicos a gente vai conseguir tirar, mas a cada lição que a gente consegue tirar dos textos e trazer para a nossa vida, assim como foi a palestra que a dona Terezinha fez há algumas semanas sobre as bem-aventuranças, que, as lições que Jesus nos deixou com aquelas palavras. Então, e o texto no evangelho todo, nos 4 evangelhos, são 48 parábolas deixadas por Jesus. Então que a gente possa, com um tempinho, olhar, estudar, se debruçar, tentar tirar as melhores interpretações, porque são como um baú de joias que aos poucos a gente vai conseguindo desenterrar e trazendo para a nossa vida, a gente vai conseguir entender as mensagens que Jesus quis nos deixar para a nossa melhoria, para a iluminação do nosso caminho. Muito obrigado, boa noite.